A Seleção Agricultura traz-lhe neste primeiro episódio um caso emblemático de agricultura de investigação. A comum uva de mesa alcança a capacidade de ter nome próprio. Adivinha quem foi hoje selecionado? Depois das expropriações dos anos 70, o comendador António Silvestre apostou nas uvas de mesa sem grainha a pedido do cliente inglês Marks & Spencer. A Inglaterra já só importava uvas sem grainha. E porventura esse foi talvez um dos fatores que levou a apostar neste número, que na altura era um número de grande incerteza, mas hoje estamos absolutamente convencidos que foi a aposta no número certo. O mercado de exportação recebe 35% da safra alentejana. Os países que já têm uva Val da Rosa são a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra, Angola e China. Ao percorrermos os 230 hectares da propriedade, vemos os 700 trabalhadores da campanha de julho a novembro. Fica a dúvida, como conseguem uvas sem grainha alcançar este calibre? As sultaninas, que são do tempo dos sultões, há muitos anos, eram utilizadas, só que eram uvas sem valor comercial porque eram muito pequeninas e, pelo facto de não terem grainha, eram, digamos, muito pequeninas. Há cerca de 30 anos, a esta parte, começou a haver interesse pela uva sem grainha. E dessa forma começou a haver cruzamentos, um cruzamento normal que se faz, de uvas com grainha, de uvas sem grainha, de forma a obter uvas sem grainha, dessas uvas sem grainha, com melhor calibre, utilizando nesses cruzamentos uvas com maior calibre, uvas com melhor cor, e conseguimos, de uma forma de cruzamentos, encontrar, digamos, estas uvas, como se faz naturalmente um cruzamento e um melhoramento em termos vegetais ou em termos animais. Portanto, não é nada de não natural, a uva sem grainha sempre existiu, só que está melhorada. Senhoras, atenção à uva, se faz favor, olhar bem para dentro do cacho, abrir bem os cachos, verificar se existe alguma coisa que não pode ir para o cliente. Os mercados que vão receber estas caixas nos próximos dias não terão um produto com vários meses de frio. Ainda de manhã os cachos estavam na vinha. E esta foi a segunda descoberta que fizemos quando percorremos a propriedade em volta em nevoeiro. Com as coberturas nós conseguimos antecipar as variedades precoces, efetuando o efeito estufa. Nós conseguimos, colocando a cobertura nas variedades precoces, dar-lhe o ambiente propício a iniciar o ciclo mais cedo. Portanto, nós conseguimos cerca de um mês mais cedo do que o sistema tradicional de produção, criando condições de temperatura às plantas para iniciarem o novo ciclo de vida. Por outro lado, retiramos depois essas coberturas e colocamos nas variedades tardias, onde nós vamos proteger essas variedades da chuva, das condições mais adversas que começam a aparecer em setembro, outubro, e aí nós conseguimos manter a uva na planta. Depois de muito testadas e apuradas, as variedades sem grainha escolhidas para produzir uva branca são Sugraon, Moscatel Rosado, Sofia, Thompson e Melissa. Na uva negra, as opções são Midnight Beauty, Autumn Royal e Crimson. Ao caminharmos pela vinha, vemos os locais que já sofreram a safra e aqueles que ainda têm uvas na planta. A plantação das variedades na quadra faz-se das mais precoces para as mais tardias. Assim o trabalho no campo fica ordenado. A uva branca, em Portugal principalmente, necessita, e o consumidor gosta da uva branca que seja uva amarelinha, né? E a amarelinha é mais doce. E então, aí obviamente nós escolhemos as áreas mais expostas ao sol, menos protegidas dos raios solares, as variedades brancas, de forma que elas ganhem a cor como é apetecível para o consumidor, né? Como costuma dizer, não é só também o sabor, também os olhos também comem, e de facto, independentemente de estar mais amarelo ou menos amarelo, não quer dizer que ela esteja mais ou menos doce, mas de facto a aparência é muito importante.
Um solo mais arenoso é um solo que normalmente reflete mais a luz, e refletindo mais a luz vai fazer com que essas variedades brancas também tenham mais cor, não é? O sistema de pérgola permite afastar as uvas da umidade do solo e torna o trabalho mais fácil, tanto na apanha, pois estão ao nível das mãos do trabalhador, como na circulação das alfaias agrícolas necessárias para as mais de 70 operações que a vinha recebe. Desde podas, amarrações e 4 ou 5 seleções. Seleções da uva, que inicialmente começa ainda antes da floração. Nós a primeira seleção que fazemos ainda é com os cachos antes da floração, para que, digamos, já quando a planta entra na floração, já ter praticamente a quantidade de cachos e toda a energia ser canalizada para esses cachos. Depois Fazem a seleção. Fazemos a seleção e depois fazemos mais 2 seleções após a floração. E além disso, ainda além da seleção dos cachos, fazemos a seleção de bagos dentro do cacho. Isto é, e principalmente nas uvas sem grainha, nós temos necessidade que, de uma forma natural, que aumentemos o calibre e o brix, digamos, o açúcar dos cachos. E naturalmente um cacho vem com cerca de 200 bagos. Nós, para termos um cacho bom em termos de cor, calibre e de sabor, a nossa experiência diz-nos na ordem dos 100 a 120 bagos. E agora fazemos o raio-x a um detalhe da vinha deste membro do Seleção Agricultura. O calibre e brix das uvas que provamos durante uma pausa a acompanhar um café resultam de vários processos. Um deles é a incisão anelar no tronco da trepadeira. As plantas todas, os vegetais, têm 2 tipos de vasos. Aqui dentro do tronco circulam 2 tipos de vasos, assim como no nosso corpo. Uns vasos em que elevam os sais minerais e a água do solo. Portanto, as raízes absorvem os sais minerais, o azoto, o fósforo, o potássio, digamos, todos esses sais minerais absorvem junto com a água, dissolvidos na água, e vão às folhas. Isto através de uns vasos que circulam na parte interior do tronco. É feita a fotossíntese, essa matéria inorgânica transforma-se em matéria orgânica, portanto em hidratos de carbono, e depois vem por um outro tipo de vasos, que circulam pelo exterior do tronco, que vão a todas as partes da planta. Como esses vasos contêm já os açúcares, os hidratos de carbono, nós dificultamos a descida dessa matéria orgânica. Para quê? Para que ela se concentre mais na parte aérea. Ficou então a saber por que são tão doces estas uvas, mas há mais técnicas a desvendar. A escolha de variedades com e sem grainha tem implicações a nível do compasso a aplicar nos terrenos. Num hectare de videiras de uvas com grainha, podemos encontrar em média 1.500 plantas. Quando a opção é uma variedade sem grainha, o número de videiras passa para 1.000 por hectare. O espaçamento leva a haver uma trepadeira de 3 em 3 metros e, no futuro, a opção é aumentar ainda mais este compasso. O espaço vai fazer com que a luz entre com mais ou menos facilidade. Neste caso, eu estou-lhe a falar nesta uva que não é uma uva muito vigorosa. As plantas não são tão vigorosas e temos um espaçamento de 2,5 metros entre plantas e 2,5 metros também entre filas de plantas. Já em algumas variedades de uva sem grainha, em que as plantas são muito mais vigorosas, elas produzem mais vegetação, nós temos necessidade de aumentar este espaçamento, senão a luz não entra. Em teoria, todos os agricultores percebem a importância de tratarem bem o solo. Dependerem apenas de fertilizantes é terem uma renda fixa nos fatores externos de produção. Quando visitamos a herdade, percebemos quais as quadras que já usam a consociação com ervas no subsolo. Vimos a importância de desbagoar os cachos para aumentar calibre e açúcares, e é a altura de perceber a fábrica verde que são as folhas. É através da folha que se transforma matéria inorgânica que nós colocamos no solo, e é na folha que se dá a fotossíntese que transforma essa matéria inorgânica em matéria orgânica. Portanto, que transforma todos os minerais e sais minerais que nós dissolvemos na água, que depois na planta se vai fazer a fotossíntese e transforma em açúcar. A Sofia e a Midnight Beauty carimbaram o passaporte europeu e são plantadas apenas em 5 pontos do velho continente. A empresa paga royalties por estas variedades e tem uma das maiores manchas fora do país de origem.
Neste momento, dezenas de outras variedades estão a ser testadas para alcançarem estabilidade vegetal e estarem adaptadas às condições edafoclimáticas do Alentejo, processo que pode demorar entre 10 a 15 anos. Mas há outras ideias a ganharem corpo na empresa. A criação da uva passa Val da Rosa, não sendo uma passa tradicional, mas uma passa goma, portanto uma passa que possa ser apreciada, que possa ser, enfim, degustada. Esse projeto está, enfim, em fase de busca tecnológica constante e assim naturalmente podemos estar mais tempo no mercado. A uva de mesa requer um investimento maior, ronda os 80 mil euros por hectare, em contraponto aos 20 mil para as vinhas de produção de vinho. Mas as diferenças chegam também à fertirrega. A necessidade de ferro nestas uvas é maior, para se conseguir maior brilho e sabor na uva. Mesmo depois da estabilidade agronómica alcançada com um novo híbrido, é preciso garantir que as gerações futuras mantenham a estabilidade e não regridem para as características do pai ou da mãe. O resultado final é uma uva densa, doce e surpreendentemente elegante. Compreende-se porque é que estas uvas de mesa saltaram do anonimato para uma uva com um nome próprio. Castanheiro. Soltos de castanheiros com nova praga. A vespa das galhas do castanheiro surgiu na China e já chegou ao solo europeu. Esta praga tem um ciclo anual e é visível na primavera. Formam-se galhas semelhantes aos bugalhos dos carvalhos, que têm larvas inclusas. Entre meados de maio e finais de julho saem as vespas. Fazem a postura de novos ovos que vão passar o inverno na árvore. Tratamento das macieiras, pereiras e pessegueiros. Iniciar a enxertia. As terras para as sementeiras de primavera devem estar lavradas. Cacau. As notícias recentes sobre a escassez do cacau face ao aumento da procura mundial de chocolate parecem não ter reflexo no preço desta commodity. Depois de um aumento de quase 50% do valor da matéria-prima entre fevereiro de 2013 e agosto de 2014, a cotação iniciou uma forte correção para níveis de janeiro de 2014. E agora sincronize connosco a sua agenda. Começamos com uma mostra de horticultura ornamental portuguesa apenas para profissionais em Santarém. A Expo Salão na Batalha organiza a terceira edição da Frutitec e Hortitec, mostra profissional de máquinas, equipamentos, produtos e tecnologia para fruticultura e horticultura. O evento ocorre entre 5 e 8 de março. A Invest Braga organiza de 26 a 29 de março a 48ª edição da Agro, Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação. Segundo os promotores, a Agro é a principal feira agrícola do país, organizada no norte de Portugal. A partir de agora, para acompanhar a seleção Agricultura semanalmente, basta ficar na companhia da SIC Notícias. Para a semana voltamos ao campo para lhe apresentar o próximo selecionado. Este programa teve o patrocínio de Portugal Fresh, ID Forest e N Incentivos.